Boa tarde, crianças. A paz do Senhor. Vim aqui trazer uma mensagem da palavra de Deus para vocês, que se encontra em Mateus 8:23 e tem por título Jesus apazigua a tempestade, ou pode ser também Jesus acalma a tempestade. E ela diz assim: E Jesus entrando no barco com seus discípulos, eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. E Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma tão grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Crianças, aqui fala que Jesus foi passar para o outro lado do mar com os seus discípulos e Jesus estava cansado pelo dia que teve e foi descansar, né? E Jesus estava cansado porque ele estava andando, né, curando, e o seu corpo, o corpo humano, estava pedindo para descansar. Não que Jesus, sendo Deus, ele precisasse descansar, mas o seu corpo humano estava precisando de descanso. E ali ele foi dormir e os discípulos tomaram o controle, né, daquele barco e estavam conduzindo aquele barco. E de repente veio uma tão grande tempestade que os discípulos não conseguiam mais controlar aquele barco, não conseguiam mais direcionar aquele barco. E os ventos eram tão fortes que balançavam o barco para um lado, para o outro. As ondas eram tão grandes que traziam água para dentro do barco. E eles ficaram com medo e foram chamar Jesus. Jesus, acorda que perecemos. E Jesus, acordando, disse: Por que temeis? Por que estáis com medo, homens de pequena fé? E Jesus levantou e acalmou aquele vento e aquela tempestade, né? Aquele mar bravio. E depois eles ficaram maravilhados, perguntando: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois eles já tinham visto Jesus curar os cegos, curar os leprosos, os paralíticos, expulsar demônios, mas eles ainda não tinham visto Jesus acalmar um vento e um mar, pois o vento não tem ouvido, nem tampouco o mar, né? E Jesus, com a sua autoridade, ordenou que acalmasse aquele vento, acalmasse aquela tempestade e foi acalmado, né? Aí você pode perguntar assim: Tia, mas por que a senhora está contando essa história, né? E eu quero dizer para vocês que esse barquinho aqui pode ser simbolizado como a minha e a sua vida, como a sua casa, a sua família. E às vezes nós enfrentamos muitas lutas, e essas lutas, essas dificuldades podem ser simbolizadas como as tempestades, como o mar bravio, o vento impetuoso, que pode balançar o nosso barco para um lado, para o outro. E eu e você às vezes perdemos o controle, às vezes o papai, a mamãe perdem o controle da situação, mas nós temos uma pessoa chamada Jesus que está no nosso barco, né? Ele pode estar dormindo, mas ele não perdeu o controle da situação. E os discípulos ele ficaram com medo e foram lá acordar Jesus. E Jesus ele disse: Por que vocês estão com medo, né? E em nossas vidas eu quero dizer para você que nós não precisamos ficar com medo, pois Jesus ele está no controle de todas as coisas. Jesus ele nunca vai perder o controle de nada, nem de algum problema da sua vida, de alguma dificuldade que você esteja enfrentando, ou até mesmo como esse vírus que nós estamos enfrentando, né? Que está nos privando de várias coisas. Mas que nós nunca venhamos perder a confiança em Jesus. Que nós venhamos aumentar a nossa fé, pois Deus está no controle de todas as coisas. E assim como ele acalmou aquela tempestade, ele pode acalmar essa tempestade que o Brasil todo está vivendo. Pode acalmar essa tempestade que para você pode ser grande, mas para Jesus
ela é bem pequenininha e com apenas uma palavra ele pode acalmar, viu, criança? Então, que nós venhamos orar, pedir a Deus, que Deus nos dê mais sabedoria, que Ele aumente a nossa fé, que a gente não venha ser como os discípulos que estavam com uma fé pequenininha. Eles já tinham visto tantas coisas, mas a fé deles estava pequenininha, né? Que nós venhamos pedir a Deus que Deus aumente a nossa fé e que a gente venha sempre confiar em Deus, pois Ele sempre tem o melhor para nós, tá certo, crianças? Então, um beijo, fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe vocês. Amém.